Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia de vida que tu tens nos dado. Vamos agora iniciar o estudo da tua palavra. Abençoe-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos então iniciar o estudo do rei Manassés. Iniciar e terminar, Manassés não é tão grande assim, né? Manassés e Amon são os reis que nós vamos estudar hoje. Lembrando que Manassés é um nome que a própria Bíblia nos diz o que quer dizer, né? Porque Manassés, além de ter sido um rei de Judá, ele também foi um nome de um dos filhos de José, né? Um dos filhos de José, e a Bíblia mesmo nos traz o significado do nome Manassés. Vamos ler lá em Gênesis 41 e 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Esse é o significado do nome Manassés. Né? Quem faz esquecer, Deus me fez esquecer, como diz aqui o pastor Evandro de Souza Lopes, no seu livro Os Nomes Bíblicos e Seus Significados. Mas então, professor Sebastião, depois de um longo e tenebroso inverno, vamos lá. Bom, encontra a história do rei Manassés, tanto em 2 Crônicas, capítulo 33, e 2 Reis, capítulo 21. Entre os 42 reis, tanto de Israel e Judá, né, somando os 42 reis, no total, Manassés foi o pior rei. O pior rei, e enquanto o pai dele foi considerado um dos piedosos, né? Então aí a gente pode nós lembrar... até falamos que foi até o melhor, né? Porque a gente teve 3 aulas sobre Ezequias, então... mas o Manassés foi o pior. E aí aquela brincadeira que o pessoal fala, filho de peixe, peixinho, às vezes não, né? Pois é a primeira coisa que a gente fala, é a primeira lição que a gente tem. É que realmente nem sempre o filho de peixe, peixinho é. Exatamente. Com relação a isso, aí nós temos aí um exemplo típico. Aí ele começou a reinar com 12 anos, né, adolescente, reinou 55 anos, teve um privilégio grande que Deus usou de misericórdia para que lá na frente ele pudesse ter essa experiência grande com Deus e deixasse de ser ímpio. Deus usou esse ato de misericórdia. Lembrando que Manassés e Uzias foram os reis que mais tempo reinaram. Né? Uzias também reinou 55 anos. 52. Tanto ele quanto Manassés. Então, isso também aplica hoje, quando nós vemos algumas autoridades ímpias, a palavra nos chama a atenção para interceder, orar, que nesta caminhada, essa autoridade que às vezes é ímpia, ela pode ter um encontro com Deus e ter experiências de mudança de vida, né? Então ele fez tudo o que era mal, né? No versículo 2 do capítulo Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2, fala que ele fez tudo que se imagina que era mal, né? Todo tipo de idolatria, inclusive quando fala dos altares, as balins, que na consulta, diz que os balins eram o deus do fogo, o culto a Zerá, que representa vamos dizer assim, uma estátua do membro reprodutivo do homem, né? E também ele adorou os corpos planetários, vamos dizer, eu creio que naquela ocasião lá, o horóscopo dentro do templo,
Judá, vamos ver o meu horóscopo hoje, que vai dizer, né? Ao invés de Exato. examinar a palavra, o rolo, ia ver o que o horóscopo ia dizer a respeito da vida dele. E hoje eu não admiro se tem alguns evangélicos aí. Você acha? Eu horóscopo, imagina. Pastor José Serafim, participa da gente ali do Portal Escola Dominical, ele disse que uma certa feita, numa igreja, ele foi convidado para fazer um estudo e ele falou assim, vou fazer um estudo sobre o horóscopo. O horóscopo. Então foi falado que ia fazer um estudo sobre o horóscopo e tal. E ele realmente fez o estudo no dia de doutrina sobre o horóscopo, mostrando que isso não é de Deus e tal. Aí chegaram duas irmãs, duas jovens, chegaram no fim. Depois que tinha acabado o culto, que elas atrasaram, e elas chegaram e falaram, pastor, a gente não conseguiu chegar a tempo, a gente queria tanto fazer o estudo, e não deu para chegar, e falou, pois é, a gente já deu o estudo, já acabou o culto. Mas o senhor podia falar para a gente a respeito do horóscopo, que a gente queria saber a respeito dos nossos signos. Não, mas isso... Olha, esse vírus continua. Continua, né? Então, Manassés ainda tem seguidores aqui. Tem seguidores. Mas eu queria primeiro perguntar uma coisa assim, voltando um pouquinho. Por que o Manassés foi tão ruim com um pai tão bom? Você poderia dizer com isso? Tá certo que filho de peixe, peixinho não é verdade, né? Existe o livre-arbítrio, e isso é importante, até porque tem muitas pessoas que falam assim, instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando acha que existe uma salvação automática nesse versículo. Você já ouviu falar isso aí? Já. Existe uma salvação automática, basta você ensinar. Não é também que você não vai ensinar. Ele não se desviará dele. Então, uma vez... Então, você precisa ensinar, porque isso vai dar um grande peso para a pessoa, para que quando ela for ficar velha, ficar adulta, madura, ela não se esquece daquilo que foi ensinado para ela. É isso que a Bíblia diz. Isso não quer dizer que ela vai seguir aquilo, porque senão a gente estaria cortando o livre-arbítrio das pessoas, né? Tem muitas pessoas que ensinaram seus filhos no caminho do Senhor e hoje eles estão perdidos. E a pessoa fica até com sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? Onde foi? Não, a gente tem que lembrar que existe o livre-arbítrio, não é? Se Deus ensinou para Adão diretamente e Adão pecou, quem somos nós para achar que o nosso ensino é mais poderoso que impede uma pessoa de pecar? Isso é um ponto. Isso também não é desculpa para o pai e a mãe não ensinar. Porque se eles não ensinarem, fatalmente essa pessoa, se não tiver alguém, outro ensinando, ela vai seguir a natureza depravada do homem, e os pais são culpados, vão ter que dar conta dessa omissão, não é? Então também tem o outro lado do extremo, que aí alguém diz, o livre-arbítrio, então, como eu vi já muito crente falar, não, eu não falo de casa de religião com meu filho, devo deixar ele decidir por ele mesmo. Isso é um erro. Essa é a filosofia, inclusive, do mundo, né? Não, lá meu filho que escolhe, foi melhor para ele, porque o importante é estudar. Exato, né? Então tem que tomar esse cuidado. Agora, por que Manassés foi tão ruim assim? Teria sido uma falha de Ezequias em ensiná-lo? O que eu não acho? Ezequias, quando terminou o reinado dele, ele não até agradeceu a Deus quando Deus falou assim, olha, a situação hoje não vai agravar, você vai ter paz agora, mas lá na frente os seus descendentes vão sofrer, e ele falou, graças a Deus. Possivelmente não foi um desses motivos aí ou não? Então, eu também acho. Eu acho que, veja bem, Ezequias era descuidado com a família. Você vê que quando ele ficou doente, ele foi chorar a Deus, pediu misericórdia a Deus, deu mais 15 anos de vida, como nós já estudamos na vez passada, e ele ficou ainda 3 anos sem ter um filho. Quando ele morreu, o filho só tinha 12 anos. Então, quer dizer, quando ele ficou doente, ele nem filho tinha. Isso mostra que Ezequias era uma pessoa descuidada com a
família. Também, quando o rei de Babilônia o visitou, ele também disse, ainda bem, quando o profeta disse que você mostrou tudo, então tudo vai ser levado para a Babilônia, mas isso não será nos seus dias, ele diz, que bom. Então a gente percebe que ele era descuidado com a família. Então, aqui há boas razões para a gente achar que Manassés não teve uma boa educação por parte do seu pai. Então, isso também explica um pouco como um rei tão piedoso como Ezequias vai ter um filho tão acelerado quanto Manassés. E aí a gente vê o resultado do que a gente acabou de falar, né? De deixar ele escolher. Deixou ele escolher e realmente deu. Deixou ele escolher e ele escolheu a pior coisa, né? Foi o pior de todos os reis. Tendo um rei que foi provavelmente o melhor de todos os reis de Judá. E alimentando essa tese, né? Se você vê Ezequias, a reforma que ele vai fazer em Judá, e tem os opositores, né? Então imagina que os opositores buzinam na orelha do filho, né? Então tem os opositores, tá? Então quando o filho vai com 12 anos principalmente, é formada a opinião contrária. Também é muito novo ainda. É muito novo, né? Eles tomam o reinado e sem ter muito contato com o pai, parece que o pai era meio descuidado mesmo. Então, é o caso do Roboão também, né? Que foi consultar aqueles mais jovens e optou, né? Exatamente. E é interessante. É o próprio caso do Salomão mesmo, que Davi não foi um modelo de bom pai. A gente veja bem isso, que Davi não foi modelo de bom pai, ele não foi um bom pai. Você vê Davi dando conselhos a Salomão pouco antes de morrer. Quer dizer, ele era meio ausente. Aliás, você vê pelo Absalão lá, né? Aliás, o Hernandes, em um dos seus sermões, eu acho interessante, que ele fala que quando a Tamar ela é violentada, ela vai procurar o irmão, não o pai. Então, por aí você já vê a falta de contato, e aí ele vai além. Aí ele fala que depois que isso acontece, ele não procura um filho para resolver o problema, ele manda para lá, ele vai protocolando. Protelando, né? Protelando. Outra coisa, quando Absalão arma aquela coisa, ele vai convidar o pai para o pai ir. Já sabendo que o pai não era. Que o pai não era de conviver com os filhos. Só que ele pede para o pai ir, o pai fala que não vai, porque ele já sabia que o pai nunca ia, e aí então ele pede para o Aminon ir. Uma espécie de representante. Quer dizer, era tudo já dentro dessa linha de Davi que não aconselhava, era ausente. Né? Com Adonias também, a Bíblia diz que ele nunca repreendeu Adonias nunca tinha... Davi nunca tinha falado não para Adonias. Né? Então ele era muito ausente a respeito dos filhos. Né? E é o que parece ser o caso de Ezequias aqui. E aí, só para fortalecer outro lado também, né, da questão do livre-arbítrio, porque a gente vai ver lá mais pra frente Josias, que vai ser ao inverso, né? Ele também não teve nem o avô, nem o pai, uma boa referência, mas fez tudo ao contrário. Fez tudo ao contrário, né? E foi no versículo 6 também que ele permitiu que os filhos passassem. Não, então vamos ver as coisas que ele fazia mal, né? Ele diz, primeira coisa, que ele fez conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrar. Quer dizer, ele começou a copiar o mundo. O mundo entrou mesmo dentro do templo. Então ele fez tudo conforme as abominações dos gentios. É até interessante que essa expressão aqui, abominações dos gentios, que dá a ideia da idolatria, da ideia do mundanismo, dos costumes dos povos em volta, as abominações dos gentios. Isso é interessante. A gente que está estudando agora o livro de Daniel, eu já estava falando lá nas 70 semanas, quando fala sobre as asas da abominação, o pastor Antônio Gilberto diz, isso é idolatria. Né? A abominação que vai ter no templo é idolatria. Por quê? Porque a Bíblia sempre chama de abominação os costumes idolátricos dos povos em volta do povo de Judá. Qual foi a primeira coisa errada que ele fez? Voltou a reedificar os lugares dos altos, versículo 3, que o pai dele havia derrubado. Então vocês vejam bem como é que o inimigo é sutil. Né? Foi a primeira coisa que ele fez. Parece que ele fez uma coisa que aparentemente não era tão ruim.
O que era? Voltar àqueles altos que a gente disse, já falou aqui, que era assim, aquele mau costume que vinha desde Salomão. Desde Salomão, que todo o povo tinha seguido, mas que Ezequias tinha cortado. Então, a primeira coisa que Manassés faz é voltar ao mau costume que aparentemente não era tão ruim. Ah, não, eram altares para adorar a Deus, altares para fazer sacrifício, o pessoal não precisava vir até o templo. Esse negócio que Ezequias... E vocês lembram que a gente viu isso aqui? Com Senaqueribe. Quando o Senaqueribe invadiu Judá nos dias de Ezequias, a primeira coisa que o Rabsaque lá falou foi o seguinte: ah, não é esse Ezequias que proibiu vocês de cultuarem os altos e obrigam vocês a cultuarem só em Jerusalém, que era aquele mau costume. Então é sempre assim, o inimigo ele entra sutil. A primeira coisa que Manassés fez foi voltar o povo até os altos. Aí o povo que estava até com saudade dos altos, porque Ezequias não reinou tanto tempo, então tinha muita gente viva ainda que está acostumado com os altos, mas que de repente veio essa novidade, entre aspas, do rei Ezequias, essa tirania do rei Ezequias, obrigar a gente a ir até Jerusalém, mas era o que Deus tinha mandado e que ninguém cumpria. Mais uma pergunta aqui, uma pergunta. Será, uma hipótese levantando, com 12 anos, ele não tem opinião formada, não, ainda das coisas, muito novo. Será que isso aqui não foi mais a pressão do povo? Desse que Sim, falta? lógico. Já foi, já Com empurraram, certeza. já fizeram. Com certeza. Começou daí. Né? Para que ser radical? É uma coisa que a gente vê hoje. Né? Uma coisa que a gente vê hoje. Né? Você está vendo isso muito de perto, né? Você está dirigindo, né? É fanático, não vai ficar ninguém com você, todo lugar tem, e não faz mal nenhum, lá Deus está presente também. Né? E foi a primeira coisa que voltou, quer dizer, aquilo que o inimigo tinha falado lá atrás, ele já conseguiu aqui introduzir. E aqui eu acho interessante, no final do verso 2, onde o senhor leu, uma frase que me chama muito a atenção, essa expressão, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Essa que o Senhor tinha lançado dos filhos de Israel. Me chama muito. Porque isso daqui é como se fosse uma introdução para aquilo que vai acontecer, né? Exatamente. Aquilo que a narrativa vai trazer daqui para frente. E é interessante que esse versículo 3 também nos faz lembrar, quando ele reedificou os altares, os lugares altos, as igrejas pentecostais têm uma tendência um pouco diferente das históricas. Quanto mais ela é radical no pentecostalismo, leva o povo para os montes. Ela acaba deixando a igreja dizendo que o monte é mais santo, mais consagrado, Deus opera muito mais no monte do que no templo. Lamentavelmente, lá quando eu morava no Piauí, os irmãos batiam no peito. Eu sou o irmão Canela de Fogo, eu vou no monte direto. E Deus me usa mais do que qualquer outra pessoa. E todo mundo que vai no monte é mais usado do que os demais. Eu vejo isso daí uma soberba. Não vamos desprezar se eles têm esse costume, tudo bem, mas o problema é idolatrar. E lá no próprio monte que eu tive a oportunidade de presenciar, lá de um outro lado, às vezes tem outras pessoas de outras seitas fazendo trabalho, outras coisas. E você conta aquela história, né? Que se for um dia mais cedo, não foi? Lembra que você falou? Que foi uma vez que vocês foram mais cedo. Que o rapaz pegou lá, eu contei essa, desenterrou lá um bode, pegou o nome da boca do bode, foi essa daí? Eu cheguei essa não. Você contou uma que vocês foram um dia mais cedo, que ia ser que meia-noite, que acabado de 12 horas, e aí encontraram com o pessoal da Macumba que estava saindo de lá, que sempre ia mais cedo. Então, o lugar era tão santo que o pessoal da Macumba também. Fora que houve casos de irmãos lá, de outras igrejas, que se embrenharam lá e teve problema sério de adultério entre irmãos e irmãs. Então, a que ponto? Eu fico vendo aqui. Você conta também aquela história que a missionária já não aceitava pedido de oração na igreja? Tinha que ser levar os pedidos, ela levava numa
caixinha, né? E lá queimava, o criança orava para queimar, aquele, como fosse incenso para Deus. Né? E da meia também, que foi o caso lá da meia. Foi da meia? Foi lá também? também? No monte, da meia. Conta o casamento, quem não conhece também. Da meia estava o andamento, né? O reteté, todos aqueles negócios no meio. Aí uma das irmãs disse que quem usasse meia, né? As meias não era de Deus. A partir daquele momento, as irmãs não podiam usar mais meia. Então teve um monte de irmãs que estavam com meia e acabou chorando e tirando meia. E não era meia, era Jeremias 10 ou 5 ou 5 e 10, né? As meias não são do Senhor, só que aí é a meias, não é meia. Adulterando a palavra nos altos. Jeremias 5 e 10. Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Na sua tradução aí, não sei se está ameia ou está ramos. Não, ameias. Ameias quer dizer ramos. Então, algo berrante no tempo de Manassés, eliminando a palavra de Deus, entendendo do outro lado, distorcendo a palavra de Deus, uma perseguição. Então, a palavra, ela não só sofreu na mão dos ímpios, mas até na mão dos crentes. Aliás, que normalmente ela sofre na mão dos crentes, né? Porque os ímpios nem olham a palavra. Nem olham. Então, é por isso que o Senhor ele cuida da palavra deles, que se ele não cuidasse, já teria sido destruída. Há muito tempo. No meio evangélico mesmo. Veja a importância dos doutores da igreja. Mas que são desprezados. Aí depois que ele voltou aos altares, qual foi o segundo mal que ele fez? Aí ele já levantou altares a Baal. A Baal. Já começou aí. Né? Entrou, voltou àquela situação de antes de Joás, no tempo da Thalia. Né? Ele levantou altares a Baal. E depois fez um bosque, como fez Acabe. Por isso que eu estou dizendo que voltou o tempo de Acabe, né? Voltou o tempo. E esse era só o começo. Ele fez um apanhado ali, né? Vamos continuar. Ele fez um apanhado. E esse altar, só lembrar dos bosques, né? O caso quando Acabe quis comprar a vinha do Nabote, né? Nabote. Porque, então, e esse bosque que ele quis comprar foi para levantar um altar, simplesmente. Quer dizer, desviar o povo. Nos faz lembrar, porque o bosque produz alimentos, né? Frutas. Sim. Então imagine hoje as pessoas comendo qualquer tipo de frutas e menos faz ali lembrar quando Deus deu ordem para Adão, olha, você tem liberdade de comer todas as frutas aqui, menos essa da árvore da ciência do bem e do mal. Eu creio que acho que ele fez o inverso, né? Vamos dar para o povo qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Porque uma vez que ele estava desviado, né? Edificando esses altares aí, o versículo 5, né? Edificou deste modo altares a todo o exército dos céus, os 2 átrios da casa do Senhor. E fez passar a seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e consultou adivinhos e os astrólogos, aos espíritos familiares, e fez tantos males perante os olhos do Senhor, que provocou a ira. Isso aqui me faz lembrar quando diz, fez os filhos passar pelo fogo. Hoje, se nós descuidar, os filhos podem estar muito trocando o culto por algum programa na televisão ou da internet. Nessa observação, eu vejo o seguinte: nos anos 70, nós pentecostais diziam que a televisão era do diabo, quer dizer, um extremo que não é verdade.
televisão, programas que podem ser do diabo. Até Né? um exemplo, né? Chegaram lá no pastor, pastor, televisão é do diabo. O diabo não é minha, eu paguei, o carnê tá lá em casa. Eu gostei. Eu tô pagando as Casas Bahia lá. Eu gostei dessa, mas nos O anos diabo 70, nada. o próprio professor Caramujo falou que o pai dele, lá nos anos, acho que nos anos 50, um negócio assim, a mãe do pastor Juarez, ela estava fazendo aniversário, e aí o pastor Juarez comprou um rádio para presenteá-la. E aí deu, quando ela abriu o pacote, que era o rádio, ela jogou no chão. É do diabo! Quebrou. Aí passado alguns anos depois, aí ele perguntou, mãe, o que a senhora quer de presente? Né? Está fazendo aniversário? Muitos anos depois, eu quero um rádio. Já tinha Eu usado. estou contando aqui do pastor Juarez, não sei se foi nos anos 50 ou 60, que a mãe do pastor Juarez Sim, minha avó. pediu, né? Pediu. Ele comprou um rádio, deu Foi a presente. primeira coisa É. que ele... Aliás, ele mandou um abraço para você. Obrigado. A primeira coisa que ele comprou no salário dele foi um rádio. Aí ele perdeu, isso aqui é a caixa do diabo, não sei o quê, e ele perdeu o direito de... Ele tinha que trazer um envelope fechado para a mãe dele, até um mês antes do casamento dele. Rapaz. Aí quando a minha avó fez 80 anos, eu queria dar um presente para ela, eu estava no interior, estava trabalhando, não tinha como vir aqui para comprar e tal. Aí eu pedi para o meu pai perguntar para ela o que ela queria de presente, porque aí eu daria o presente para ela, eu mandaria o dinheiro, né, para comprar, para meu pai comprar. Aí meu pai ficou muito bravo, porque ela pediu um rádio. Eu tinha quebrado o rádio dela e ela gostava de ouvir os programas evangélicos e ela estava... Aí ela pediu um rádio, aí eu mandei o dinheiro para ele comprar o rádio. Ele ficou bravo. Mas a vida assim. Então, esse assunto puxou por causa do versículo 6, que está falando, e fez passar seus filhos pelo fogo. Aí eu estava dizendo, hoje a gente não pode chegar ao extremo de dizer que a internet, a televisão, o rádio é do diabo, chegar ao extremo. Mas também não pode o outro lado do extremo, trocar um programa de televisão, da internet, deixar de ir no culto. Se eu tenho a oportunidade de ir ao culto e não vou. Então aí, quantos pais, não, deixa meu filho lá na televisão, hoje eu sei que é culto, mas coitado, deixa ele lá ficar na televisão, na internet, não vai hoje para o culto. E não tem razão, não está doente. Há possibilidade de ir para o culto. Então eu creio que os pais estão deixando o filho passar. Exatamente. Inclusive teve uma lição uma vez na escola dominical, faz muito tempo atrás, que era, não terás outros deuses diante de mim. Eles falavam sobre todos os ídolos, né? E tinha uma lição sobre Moloque, que é exatamente esse deus aqui. Né? O deus Moloque, você sabe que é uma imagem, é um deus adorado pelos moabitas, pelos amonitas, e ele era um deus, até naquele programa do Rodrigo Silva, da Evidências, ele teve uma lição a respeito disso aí, um programa a respeito disso, ele mostra a imagem do deus Moloque, né? Que era um forno, na verdade a imagem era um forno, a barriga dele era um forno, e abria e colocava as crianças lá dentro, e fechava, e elas morriam assadas, elas eram sacrificadas. Passar pelo fogo não é passar um filhinho no fogo, era sacrificá-lo mesmo, né? E diz que era, inclusive, no ritual, quando fechava o forno, logicamente a criança começava a gritar lá dentro, não é? E aí então tinha muitos tambores, eles batiam bastante tambores para abafar o choro da criança. Então era isso que Manassés fez. Então ele matou muitos filhos seus, né? E nessa lição falava exatamente isso, que é a entrega que muitos pais estão fazendo dos filhos ao mundo. Sacrificando os filhos ao mundo. Não é um sacrifício físico, mas é um sacrifício espiritual, entregando as crianças para o mundo. É o que tem acontecido hoje. Né? Muitos pais hoje têm feito isso. Né? Não só entregando o filho para a televisão, para a internet, mas, por exemplo, não querendo nem saber o que está acontecendo nas escolas. Hoje em dia as escolas aí, com toda essa
essa linha anticristã na educação, não é? Ensinando perversão para as crianças, é kit gay, é cartilha gay, e os pais nem aí, não vão à reunião, não estão, e estão entregando os filhos ao mundo. Isso que o senhor falou é importante. O senhor falando me elucidou aqui uma coisa. Eu estava assistindo uma reportagem essa semana em um canal de televisão, em um programa, e lá o tema era sexo precoce dos nossos dias. E isso é muito interessante. E aí estava falando sobre os pais que levam os filhos e as filhas e deixam na porta do baile funk e vai embora. Baile funk para adolescentes. Então, a reportagem foi baseada na idade de 12 a 16 anos, de jovens e adolescentes. E aí os pais pegavam e levavam as filhas, os filhos, e deixavam na porta do baile funk. Uns esperavam, os outros iam embora. E aí a repórter perguntou para algum desses pais, mas você sabe o que acontece? Aí uma falou, não, procuro nem saber o que acontece lá dentro. Mas antes eu ter o controle da situação do que ela fazer escondido por aí e tal. E aí o que me chamou muito a atenção é que todos aqueles pais que levavam os filhos e deixavam lá, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, por achar que não proibia, que era liberado. E que são os pais ditos mais cuidadosos. Os mais cuidadosos. São considerados pelo mundo os melhores pais, porque pelo menos estão indo lá. Estão indo lá. E aí, porque a grande parte nem sabe onde os filhos estão. E aí o repórter fez uma pergunta que eu achei inteligentíssima. Não sei se ele pensou com a maneira que eu queria perguntar. Isso é muito inteligente. Ele foi buscar um padrão de referência para criar um filho nessa idade. Então ele perguntou, mas o que você acha ser o certo? E aí ele foi perguntar para todos aqueles pais, e aí o que eu achei interessante, foi o resumo da história, é que não tinha um padrão. Então cada um achava que era certo isso, achava que era, mas não tinha um padrão. Então estava levando e entregando os filhos ao baile funk. Então lá dentro todo mundo sabe o que acontece. Exatamente. E eles se gabam disso, embora... eu acho que quando eles assistirem essa reportagem, eles vão ver que cada pai falou uma coisa, achando que era o certo, mas nenhum falou, não respondeu a pergunta do repórter, não teve uma referência. E é isso que me chamou a atenção. Ele chegando e entregando lá, achando que estava fazendo certo, mas muito pelo contrário, levando para o outro caminho. E o triste é isso, né? E hoje em dia tem outra linha também, né? Que muitos pais, inclusive, já soube de gente da igreja, que diz o seguinte, não é preferível o meu filho, minha filha, trazer o namoradinho dela e fazer sexo aqui em casa do que, sei lá, ir no mundo. Transforma a própria casa em um hotel. Não, pelo menos ele está aqui. Diminuiu, e parece que diminuiu e muito o impacto, né? Porque assim... O que fez, em outras palavras, eu entendo que nesse aspecto, eu falo como jovem, né? O pai perde todo o respeito. Ah, sim. Todo o respeito. Porque se o pai permitisse em casa, qualquer coisa que eu fazer lá fora é permitido. Não é? Coisa dos meus filhos, né? Uma está agora com 19 anos, o outro está com 17. E meu filho já falava, quando ele tinha 15 anos, tal, de colegas dele, da mesma idade, e convidavam ele para festa na casa do cidadão, porque os pais viajaram. No fim de semana, viajaram e deixaram o menino ali. Então ele fazia uma festa, uma orgia, no próprio apartamento. Com bebida, droga, sexo. E os pais estão viajando, e os pais só chegam no domingo à noite. Então ele faz a festa. Da segunda, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo. Aí convidava o meu filho. Aí meu filho falou, não vou na festa e tal. E aí ele chegou para mim e falou, pai, eu não vou nessas festas aí porque Aí um dia estava insistindo para ele ir, e ele, não vou. Eu falei, mas por que você não vai na festa do seu amigo? Que já ligou 2 vezes para você? Não, pai, o senhor não sabe o que vai ser na festa? Eu falei, não é festa, para mim, na minha ingenuidade, é uma festa de aniversário, né? Não, ele tá lá com festa das meninas, vai tudo, vai ter bebida à vontade. A festa que ele quer que eu vá é porque os pais dele viajaram. Né?
Então, É entregar o filho a Moloque. a Moloque. Estamos no 6, mas eu queria só fazer o comentário do 4 aqui. Edificou altares da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Essa expressão vai ter no verso 7 também, lá no final. Porém o meu nome para sempre. Ele vai dar duas ênfases, né? E aí essa expressão ela está lá em Deuteronômio 12:11. Deuteronômio 12:11, que diz assim: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votares ao Senhor. Então faz menção a Deuteronômio 12:11, né? Faz. Que é onde a questão dos autos. Por isso que não podia ter os autos que Ezequias cortou, por causa dessa determinação da lei. Né? E é por isso também que o nosso amigo Edir Macedo está errado aí. Porque é só naquele lugar que poderia ter o templo. Naquele lugar. Inclusive um judeu aí um judeu não, conhece muito a história, né? O Yosef Akiva. Um dos seus sermões, inclusive lá no Judeus de Última Hora, lá, ele deixou bem claro isso, né? Que ele falou assim que o único local autorizado por Deus era em Jerusalém, só lá. Por isso que o judeu até hoje não levantou templo em lugar nenhum, que Deus não autorizou, e tem todo esse contexto. Então, realmente Tá aí. E aí esse versículo 6, além do passar os filhos pelo fogo, ele usou de adivinhações, de agores. É interessante que teve um vizinho lá, que eu fiz um convite para ir à igreja, e ele perguntou: lá tem revelação na sua igreja? Eu falei: tem. Aí ele foi, né? Aí, voltando, louvor, tal, a palavra, quando terminou, ele falou assim: mas hoje não teve revelação? Teve. Mas que revelação? Foi a palavra de Deus. Porque ele pensava que a revelação, a adivinhação, você aí, não sei o que lá, aquele culto de mais de 40 minutos, mas só de revelagem, né? A revelação dele, não a palavra. E ele considerou a gente como mentiroso, porque ele queria aquele negócio que... Não, mas eu não sei se vocês conhecem, eu coloco o link no portal Escola Dominical, aquele pessoal lá da Assembleia de Deus, lá em Éden, Sorocaba, que tem o professor Samuel Barros. Ele, numa das últimas aulas, ele disse que ele foi convidado para ir numa igreja e foi e pregou. Aí depois o irmão convidou para ele ir de novo. Aí depois falou para ele que não podia mais ir, porque o pessoal não quer que ele vá mais naquela igreja, porque ele não revela. Como ele não revela, ele não pode mais pregar lá. Ele viu que... O pessoal sempre brincava Kodak, né? O crente Kodak é o crente Fuji. Que é a revelação. Esse pessoal hoje, normal assim, não conhece isso, porque agora a foto é digital, né? Antigamente tinha a foto, tinha que revelar, né? Tinha um filme. Tinha um filme e tinha que revelar. Então vocês aí mais novos não conhecem isso, mas é a verdade disso, né? Então essa é a situação. E Manassés gostava de revelação, esses crentes iam gostar de lá. Ele corria atrás dos agoreiros, das nuvens, dos adivinhos e dos feiticeiros. Né? Então era outra coisa que ele fazia. Também se inclinava diante de todo o exército dos céus, né? E serviu, quer dizer, ele servia, então, ele divinizou, né? Por isso que ele ia no negócio do horóscopo, essas coisas. Né? Com o exército dos céus ali, se entende que eram os astros, né? Que eram considerados divinizados. É por isso que a astrologia não pode ser admitida. Por quê? Porque a astrologia, ela nasce na divinização. Então, quer dizer, Plutão, Netuno, Mercúrio, os astros eram considerados deuses. Tanto que foi dado o nome de deuses aos astros. Né? Júpiter. Então, quando se fala no horóscopo, se fala assim, que os astros dão o destino da sua vida, mas é que se considera os astros como deuses. Né? Por isso que não podemos admitir o horóscopo, não podemos admitir a astrologia, porque a astrologia ela parte
de um princípio politeísta, né, da divinização dos astros. Né? Então, e não vão confundir astrologia com astronomia. Né? Ontem mesmo eu estava vendo aquele programa do professor Felipe Aquino, lá da Canção Nova, que é Pergunte e Responderemos, e aí tinha uma pessoa dizendo se a Igreja Católica proíbe os horóscopos, os astrólogos. Aliás, nós vamos, eu acho que até já passou, eu estou gravando as edições, mas na edição de Daniel eu falo sobre os astrólogos, e acho que foi nessa lição mesmo agora, que é a lição. E nenhum astro. E eu leio até o Catecismo da Igreja Romana, que ela é muito feliz nisso. Ela mostrando por que o cristão não pode seguir astrologia nem horóscopo, né? Por causa desse princípio mesmo, né? Da divinização. Mas não vamos confundir com a astronomia. A astronomia é o estudo dos astros no sentido da ciência, né? Como é que funciona os astros, galáxia, tal, força gravitacional, essas coisas todas. Isso aí não vamos confundir, porque o cidadão fez a pergunta lá para o professor Felipe aqui, né? A Igreja Católica proíbe o horóscopo, mas eu li que o primeiro observatório astronômico que foi a Igreja Católica que criou, e que um dos maiores observatórios astronômicos fica no Vaticano. Isso não tem cabimento, né? Confundir as coisas. Até mesmo no interior existe uma certa superstição que pertence à área da física e que, vamos dizer, conforme o período da estação do ano, é propício plantar ou não, né? Por causa das chuvas, até mesmo onde é algo físico, mudança da lua, então eles adoram a lua e mal sabendo que é algo físico, né? Propício à plantação, tal. Então não pode realmente confundir. Não confundir uma coisa com a outra. Essa parte B do versículo 5 aqui, onde o senhor leu, e em ambos os pátios da casa do Senhor. Aqui está falando do pátio do templo mesmo, né? Exatamente, o pátio do templo mesmo. Ele colocou altares para os ídolos, no caso aqui para adorar os astros, né? O exército dos céus aí são os astros, no próprio templo. Isso não acontece hoje não, né? De jeito nenhum. Só naquela época. Só naquela época, não tem imagem de ninguém em lugar nenhum. Aliás, eu gosto sempre eu já citei aqui uma vez, eu gosto sempre de citar isso. Um dia que eu fui convidado para tocar numa orquestra de um setor por aí, e aí lá era a sede e tal, em da orquestra, e a orquestra muito grande e tal. Tava tendo um clássico paulista e tal, os dois times. E parte do pessoal ali tava com fone ouvindo o jogo, né? Ouvindo o jogo e tal. Aí se não bastasse, quando saiu um gol de um dos times, parou o ensaio. Parou o ensaio, até comemorar e tal. Depois voltou o ensaio. E aí quando eu olho para trás, assim, do nada, fui pegar um negócio, olhei para trás, no piano da igreja, tava o símbolo de um dos times. Nunca mais esqueci, tava o símbolo de um dos times que tava jogando, tava lá o símbolo grandão. Então será que acontece? Será que é uma referência que estamos lendo? Talvez. Não, imagina, você está sendo radical. Está sendo radical, né? Realmente, né? E vamos prosseguir. Então, as coisas erradas que ele fez, né? Começou com os altares, depois pôs Baal, depois fez um bosque igualzinho de Acabe, serviu aos astros, Agora, edificou altares no campo e pôs os filhos para pagar e gostava de adivinhação. Coisas que nós vemos tudo isso hoje. Espíritos familiares também não tem. Às vezes tem pessoa que atribui, vamos dizer, tudo bem, eu creio que existe uma herança, algo genético, né? Vamos dizer, meu pai ele teve algum problema no coração, pode ser genético, mas não é bem genético aqui, como fala espíritos familiares. O pai comeu uva verde, vou pagar a consequência. Em Jesus não, né? Pois tem essa história hoje que falam aí da quebra de maldições. Né? A famosa apóstola agora, né? Como que chama aquela que era pastora agora? A Valnice, né? A Valnice. Ela fez uma profetada aí da Marina. Então o Júlio Severo escreveu um artigo, né? Que ela tinha profetizado que a Marina ia ganhar, não sei o quê. Aí depois agora pôs a culpa no povo. Aí falou, você falou que ela ia ganhar?
Mas a culpa é do povo de Deus, que não teve confiança, que não votou. Aí o Júlio Serrano falou assim, Marina perdeu, mas a culpa é sua. Não é a falsa profecia da Valnice, viu? A culpa é sua. Eu não sabia dessa não. Até o povo da Lagoinha que fez a mesma coisa. Profetizou, ela tá ligada lá com É? eles, né? A Valnice estava ligada com eles lá. Tá ligado? Então esse negócio da quebra de maldição, quer dizer, é outra bobagem também, né? É possível haver espíritos familiares, a Bíblia fala dos espíritos familiares. Assim como você tem... a gente tem um mundo todo com espíritos malignos aí rodando o mundo inteiro, né? Então é possível que você tenha espíritos escalados, que sabe do dia a dia da nossa família, ele sabe dessas coisas todas, né? Porque nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, né? Então por isso que quando, por exemplo, alguém que vai no centro espírita, que a pessoa morreu, aí o espírito baixa lá, fingindo ser o espírito de tal pessoa, imita a voz da pessoa, diz, olha, vou provar para você que sou eu, assim como Saul. pega lá lá no criado mudo, eu deixei o meu lenço assim, aí a pessoa quando chega no centro espírita, tá lá o lenço, e acha que é a pessoa mesmo. São espíritos familiares, que a gente chama isso, né? A Bíblia chama isso, espíritos familiares. Então, mas isso aí não tem nada a ver com maldição, que é o que eles dizem, né? Quando você está salvo por Jesus, você é uma nova criatura, não tem nada de maldição, você tem que quebrar a maldição, né? Esse que tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Então, essa tudo aí é misticismo que a gente pode entrar aqui também, né? Esses agoureiros, esses adivinhos e feiticeiros que entram no meio aí do povo de Deus. Isso não deixa de ser feitiçaria, né? Ficar quebrando maldição, perdoando Deus, essas coisas aí do G12, essas coisas todas aí não tem cabimento. Aí para completar, ele pôs uma imagem de escultura na casa, né? Bem no templo. Ele acaba colocando uma imagem de escultura. Então, versículo 7, né? no versículo 7. Aí ele fez errar tanto o povo que o povo acabou pior do que as próprias nações que Israel tinha tirado da terra. Porque ele pegou todos os costumes dos povos que eram da terra de Canaã. Quer dizer, esse negócio de sacrifício dos filhos, a idolatria, foi por causa disso que Deus deu a terra para Israel e mandou Israel exterminar esse povo. Não é? E aqui eu falo o seguinte, parece que por muito menos, né? Porque assim, aqui ele fez um apanhado. Exato. Por isso que a expressão aqui é pior do que no verso 9. Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações. Por que pior? Porque aqui ele fez um apanhado. Além do levar os filhos ao fogo, ele fez a idolatria, levantou o altar, ele fez tudo que Ele fez tudo, cara. Foi o que o nosso Bastião falou no começo, né? O professor Bastião falou no começo. Ele fez tudo que não podia fazer. Se você sabe que você não pode fazer, está aqui. Manassés fez tudo. Na verdade, ele se esqueceu da lei do Senhor. Olha o nome dele aqui. Ele esqueceu de tudo da lei do Senhor. Né? Esqueceu tudo que estava escrito, não quis saber de nada, ele fez errar. Por isso, ele diz assim, quando ele fez pior do que o povo, eu acho isso aqui interessante, porque quando a gente lê lá em Gênesis 15, versículo 16, quando Deus está falando com Abraão, ele diz assim, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então vejam bem, toda a idolatria, tudo que os amorreus fizeram, os amorreus eram os moradores primitivos da terra de Canaã, quando Israel voltou, quando Israel saiu do Egito, por que Deus deu a terra prometida para eles? Inclusive para eles serem um instrumento de justiça de Deus, por isso que tinha que matar todo aquele povo que morava ali. Porque a medida da injustiça tinha se completado. E aqui o que acontece? Aqui a Bíblia diz que ele fez pior do que o que fez aquele povo. É por isso que a gente vai ver o que está escrito lá em Jeremias capítulo 15, verso 4. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em
Jerusalém. Isso mostra pra gente que como Deus não faz acepção de pessoas. Como os amorreus perderam a terra porque tinham feito tudo isso, Deus também faz os judeus perderem a terra. Então aí podemos considerar a justiça de Deus em sentido de nações e raças. Tudo. Qualquer homem, todos os pecados. Mas à medida que aproxima, é eliminado. E aqui é muito importante que é aquela resposta, né? Ah, porque Deus é mau que matou criancinha na Bíblia, pega os textos isolados, mandou matar para entrar o seu povo na terra e tal. Aqui é a prova de tudo isso. E não só, e aí vê que Deus não é injusto, está no verso 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. E o pessoal... Quer dizer, ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. O pessoal aqui, o brasileiro, ele tem um lema que ele gosta de usar muito, diz que Deus é brasileiro, por isso que essa nação tem tudo. Mas, à medida que for abusando, e estão abusando, lá na frente eles não vão poder falar mais isso, porque é o caso dos amorreus. Exato, é o caso dos amorreus. A gente pode até dizer que essa seca que está aí... Eu creio, Deus está falando. A palavra não dá ouvido, então... Eu acho tão interessante, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, aquelas pessoas, e isso está criando uma proporção grande, né? Oferecendo sacrifício de água aos pés de alguns santos para que haja chuva. E passou até uma reportagem, né? Que vários tipos de deuses colocam de estátua e jogam água lá, fica regando o pé dela sempre para que ela não... É incrível, né? E eu vi um comentário, não sei, não procurei ainda na reportagem, diz que procuraram bombar um avião aí pro lado da represa da e deu pouquíssimo resultado. Quer dizer, é só Deus mesmo, é o Deus de Elias. Não é fácil. O irmão falou assim, precisa mandar o Elias lá na igreja, né? Mas se mandar o Elias, vai encerrar 3 anos e meio. Não vai. Elias foi mandado para encerrar os céus, não vai mandar chuva. Depois é que... O senhor está equivocado na sua fala. Então, olha, Manassés de tal modo se fez errar, né? Está lá em 2 Reis 21:9, que fizeram pior do que as nações. Por isso é que Deus já determinou. E quando Jeremias vem depois. Jeremias começa o ministério dele no 13º ano. Eu não sei aqui em que época que ele profetizou isso aqui de Jeremias. Precisaria ver na Bíblia em ordem cronológica. Jeremias vem no 13º de Josias. Lá na frente. Né? Mas Deus deixa claro que desde quando Manassés cumpriu aquilo, Deus já tinha determinado tirar o povo da terra. Por quê? Porque Deus é justo. Né? Lógico que ele ainda deu oportunidade do povo de se arrepender, mas o povo não arrependeu. Como ele leu lá em 2 Crônicas 33 e 10, né? 10. Que diz, e falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então Deus já determinou a retirada. E o próprio Manassés foi tirado da terra. Veja bem que começou com o próprio Manassés. O próprio Manassés foi retirado da terra. Então isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, que a palavra de Deus se cumpre, estava previsto lá em Deuteronômio, que era a máxima punição o cativeiro. O povo tinha passado dos limites, mas a misericórdia de Deus demorou bastante tempo para isso se cumprir. Demorou bastante tempo para isso se cumprir. Como você disse, Deus primeiro deu um reinado longo a Manassés, para usar a misericórdia com ele. Depois Deus levanta, 15 anos depois que Manassés morreu, Deus levanta Jeremias, que ainda pregou 40 anos, até que veio o juízo de Deus, que já estava determinado desde Manassés. Mas demorou aí muitos anos para se executar. Por quê? Porque Deus é tardio em irar-se. A ira de Deus vem. A palavra de Deus não muda, a soberania de Deus existe. É aí que a gente tem que entender bem essa questão aí do calvinismo, do arminianismo. Aí a gente vê bem que a soberania de Deus não depende do homem, como dizem os calvinistas, e é verdade. Os arminianos também dizem isso. Só que Deus dá uma real oportunidade ao homem para ele se arrepender.
Não é que Deus deixa alguns se arrependerem, dá a graça para uns e não dá para outros, como dizem os calvinistas. Né? Que a predestinação é incondicional. A predestinação é condicional. Tanto que o próprio Manassés se arrependeu. O que não impediu o juízo de Deus, porque Deus não pode fazer acepção de pessoas. Né? Então aí que a gente tem que entender isso. Quer dizer, os desígnios de Deus virão, ele diz o que ele diz, a sua palavra não muda, porque ele é soberano, ele é imutável, mas ele dá uma real oportunidade da pessoa receber ou não a graça dele. E aqui... Quer dizer, Deus não impede a graça para as pessoas. Manassés tinha todos os... Só que a pessoa tem que recebê-la por sua vontade. Manassés aqui tinha todas as características de talvez um calvinista apontar. Isso aqui não foi feito para salvação, não. Ele não foi feito para salvação. Esse aqui está perdido. Né? E na verdade ele acabou se arrependendo. Quando a gente estudou aqui sobre Uzias, eu falei desse paralelo, dar uma boa pregação, Uzias e Manassés. Né? Os dois reinaram 55 anos. Uzias começou muito bem, terminou mal. Manassés começou muito mal, terminou bem. Uzias, que todo mundo daria que seria salvo, se perdeu. E Manassés, que todo mundo diria que era o capeta vestido de gente, acabou se salvando. Desencaminhou o povo. A mentalidade que Manassés criou no povo foi a responsável pela apostasia. A apostasia começa com Manassés. Nem Josias, a gente vai estudar posteriormente, conseguiu tirar essa mentalidade que o povo ganhou com Manassés. Não mudou o coração. Não mudou o coração. Mas o Manassés mudou. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado para não ser um Uzias. Todas as autoridades, como Paulo diz, por causa disso, né? Que às vezes uma autoridade ela é descrente aí, mas há a possibilidade lá na frente de se converter como Paulo, que era perseguidor de Jesus, né? Então, vamos continuar. Então ele fez o pior, né? A Bíblia diz que ele fez o pior. Versículo 9, Manassés fez desviar-se Judá e aos moradores de Jerusalém a ponto de fazerem pior, que já foi falado, né? Pior que todas as nações. Versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, mas eles não deram ouvido. Eu fico imaginando assim um pai quando a primeira vez que vê o filho cometendo um erro, o pai, pelo olhar, mostra para o filho, você está errado. Mas se o filho não compreendeu, então vem o segundo momento da punição, coloca de castigo. E o último estágio, se for preciso, a vara. Eu creio que Deus tem falado aqui, principalmente nesta cidade, de estágio, né? Olha, eu vou mandar uma seca aí de 2 meses, 3 meses, e se vocês derem ouvido, termina. 2 meses é suficiente. Mas se não der, vai aumentando. Exato, foi o que aconteceu em Deuteronômio 28. Por que que as maldições é do versículo 15 até o 69? Exatamente porque Deus sempre faz o mal em conta-gotas. Ele traz o castigo em conta-gotas, para dar tempo para o povo se arrepender. Mas chega um momento que ele executa a sua ira. E aí o que aconteceu com Manassés? Bom, e aí então Deus, versículo 11, trouxe contra Manassés e contra o povo todos os generais da Síria, né? Os quais aprisionaram com grilhões a Manassés e amarrando com cadeus o levaram para a Babilônia. Então aí quando ele começou a sentir esse castigo, E olha, ele foi preso entre os espinhais, hein? Ele foi levado no meio dos espinhos. Os assírios gostavam muito de judiar das pessoas, né? E aí, quando eles, então foi uma benção esse sofrimento, essa aflição. Salmo 119, 71, foi bom o Senhor ter castigado. Exatamente. E olha, interessante, ele era rei da Assíria, mas ele foi apanhado pelos assírios, que era a potência da época, mas ele foi levado para Babilônia. Ele não foi levado para Nínive, ele foi levado para Babilônia. Né? Era um período ali que a Babilônia
estava sob domínio assírio ainda, né? Pouco depois a Babilônia iria vencer a Assíria com o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, mas isso ia ser acontecer alguns anos depois ainda. Então a Babilônia ainda pertencia à Assíria. E ele ficou preso lá. Ele foi levado entre espinhais para lá. E chegou lá, ficou na cadeia. Quer dizer, já era a misericórdia de Deus, né? E normalmente o assírio já gostava de matá-lo. Mas aí eles resolveram judiá-lo. Eu imagino esse caminho aí de 1000 quilômetros. Ele preso entre os espinhais. Deve ter sido um negócio muito terrível, né? Vai de 1000, o Rodrigo está falando, 1.500 quilômetros. Mais ou menos. 600 quilômetros. E aí ele é colocado em Babilônia. E o que aconteceu então lá? Foi um período bom que eu creio que acho que ele refletiu a respeito dos antepassados, né? Desde Davi, o avô, né? O pai. Foi um momento bom e ele ali naquela angústia, o versículo 12. Então, a minha saída é orar. Tá? E meus avós, Davi, meu pai, me ensinou, falou alguma coisa que vale a pena orar quando está na angústia. Né? Salomão também dizia. Aí ele orou, ele humilhou grandemente, o 2 Crônicas 7,14, vou orar para a terra sarar. Né? E nessa oração, nessa humilhação, aí Deus atendeu. No versículo 13. E aí ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor verdadeiramente, né? Versículo 13 fala. Flávio Joséfo, ele diz assim: Manassés caiu prisioneiro e foi levado ao inimigo. Então o miserável príncipe percebeu que o excesso de seus pecados o tinha reduzido àquele estado. Recorreu a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão dele. Sua oração foi ouvida. O rei vitorioso mandou-o livre para Jerusalém. Esta mudança em sua vida mostrou que sua conversão fora sincera e verdadeira. Ele só pensou em destruir a memória de todas as suas ações passadas. Empregou todos os esforços para restaurar o culto a Deus. Consagrou novamente o templo, mandou reconstruir o altar para o sacrifício, segundo a lei de Moisés, purificou toda a cidade para mostrar sua gratidão para com Deus por ter o livrado da escravidão, empregou o resto de sua vida para tornar-se agradável aos seus olhos, por sua virtude e por contínuas ações de graças. Assim, por um proceder contrário ao que antes havia tido, ele levou seus súditos a imitá-lo no seu arrependimento, como o haviam imitado nos seus pecados, que tantos males haviam atraído sobre eles, e depois de ter assim restaurado as cerimônias da antiga religião, pensou em purificar Jerusalém. Então ele realmente se arrependeu. Não é? Depois que ele foi solto, ele continuou fiel. Por isso que ele se arrependeu. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Tem muita gente que, se fosse hoje, depois de ter sofrido tudo, na hora que saísse da cadeia, voltava tudo de novo. Mas não, Manassés, ele realmente esqueceu do seu passado ímpio. Olha de novo. Não voltou para o vômito, não Exato, voltou para a lama. não voltou para a lama. Esse foi o fruto da árvore. Exato. A oração de Manassés tem um escrito apócrifo que se chama Oração de Manassés. É um livro apócrifo, né? Não foi incluído na Bíblia, mas é um livro, é um escrito antigo. E é muito bonito. Vocês podem ver na internet, eu até esqueci hoje de colocar. É a Oração de Manassés. Né? É um escrito apócrifo aí, quer dizer, a gente não sabe se é autêntico, mas pode até ser autêntico, embora não seja inspirado. Né? Mas é muito bonito essa oração. E aí a gente vê que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele estava lá preso, sem nenhuma possibilidade de voltar. E que rei que ele era levado cativo que voltou? E José ainda diz que o rei o livrou. Mas a Bíblia não explica como isso aconteceu. Eu sei que um belo dia Manassés voltou em Jerusalém e voltou a reinar. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou fora. Foi um milagre.
sem dúvida nenhuma. Um milagre muito grande, e Manassés voltou e voltou uma nova criatura. E isso a gente poderia assimilar com o que Deus faria com Judá? Levar ele à Babilônia para curar a idolatria e trazer... Exatamente. Porque o que Deus fez com Manassés foi o começo do que ele fez com, que ele ia fazer com o povo. Exatamente isso. Manassés foi o primeiro a sofrer, porque ele foi o que fez o povo errar. Então Deus aplicou primeiro em Manassés o castigo e Manassés acabou de se arrependendo. Então foi uma figura do que ia acontecer com o povo. Sinal de que Deus cuida primeiro do cabeça, depois ele cuida do povo. Então tem como cuidar de certas cabeças que andam por aí, que acham que não vai acontecer coisa nenhuma com eles e tal. Deus cobrou a fatura aqui firme. E Manassés se arrependeu e morreu fiel a Deus. Então, o pior rei foi salvo. Tanto que quando a gente coloca a relação dos reis fiéis e dos reis infiéis, né? Muita gente, eu lembro quando eu dei aula lá de história do povo hebreu, reis fiéis, reis infiéis. Você põe Uzias na relação dos infiéis. E Manassés na relação dos fiéis. Porque o que determina a fidelidade é o fim. Não o começo. Melhor é o fim. Melhor é o fim, não o começo. Então muita gente diz, mas ele é o pior rei. Como é que ele é fiel? É porque ele se arrependeu. E demonstrou e deu frutos de arrependimento. Quando ele voltou, ele tirou os ídolos da casa do Senhor, ele reparou a casa do Senhor, então ele mostra realmente que ele deu. E aí ele morreu. E aí o que aconteceu depois que ele morreu? Depois que ele morreu, tem também o que fala o avivamento que ocorreu com Manassés, né? Pode falar. Antes, né? O avivamento, quando ele tirou os deuses estranhos, né? Depois que ele sofreu tudo, aí ele procurou edificar então o tirou o muro. emblema do piano. Tirou. E E deixou ninguém ouvir mais nada. E deixou ninguém mais ouvir mais nada. Aí viu que o remédio foi bom, né? Depois ele humilhou tudo. Então aí ele tirou os deuses estranhos, reparou o altar do Senhor, que ele estava todo quebrado, desmantelado, e ordenou. Olha, quem está à frente tem que ordenar, porque tem pessoas que dizem assim, não, ser crente é ser manipulado, tem que receber ordem, uma imposição. Realmente, teve que ordenar, ajudar que venha a servir o Senhor, né? Ou serve ou não serve, né? Não é verdade? Ficar em cima do muro, não. Porque ainda, no versículo 17, o povo, eles estavam ainda fazendo o que bem queria, lá, sacrificando nos lugares altos. Então ele impôs. E o versículo 18, né, fala que o restante dos atos de Manassés está tudo escrito no livro dos reis. Aí está falando sobre a oração, né? É a oração, o escrito da oração, o escrito da oração, né? Aí depois... Agora, a única coisa que ele não tirou, o que foi? Aqui... Teve uma coisa que ele não tirou. Os altos. Os altos. Os altos ele não tirou. Né? Os altos ele não tirou. A primeira coisa que colocou e a última. Ele não tirou. O motivo dele não ter tirado... Aquele mau costume, é que eu falei, o povo pressionou. Tá certo que eles só sacrificavam ao Senhor Deus, né? Tá no versículo 17. Mas não tirou. Porque o único rei que tirou foi Ezequias. Josias também vai fazer uma reforma e não tira. E não tira. O único rei que tirou. Por isso que eu falei que Ezequias foi o melhor de todos os reis, porque ele tirou os altos. É o caso da Romana. A Romana, se tirar realmente o culto a Maria, se o Papa dizer a partir de hoje não tem mais culto a Maria, ele vai sentir-se meio... Ele é excomungado. Ele vai perder o céu. Infelizmente isso aí tá arraigado. Arraigado, né? Se ele tirar o povo, mata ele. Então, exatamente. Né? E depois ele dormiu, versículo 20, não foi sepultado no sepulcro dos reis, mas no sepulcro da casa dele, né? Quer dizer, não teve a honra como os demais outros reis, né? Foram sepultados em lugar de honra, né? Esse foi aquilo que ele viu. E no lugar dele, um filho, Amon. E o porquê? Agora, por que ele não foi sepultado
junto com os demais reis. Isso eu não consegui achar, né? Isso aí eu acho que é a chave para a gente entender a apostasia do povo. Ele mandou o povo servir a Deus. Está escrito aqui, certo? Sim. O povo obedeceu ao rei. Mas não tiraram os alvos. E agora eles não sepultam Manassés. Quer dizer, não dão. Quer dizer, parece que houve uma certa resistência a esse novo comportamento de Manassés. O povo estava envolvido com o pecado. Tanto é que o seu filho, Amon, o que ele faz? Ele acaba... O verso 23, não. Nunca... Ele multiplicou, né? Multiplicou o pecado. Foi pior. Ele voltou a fazer tudo que o pai fez fazer. Né? O que diz aqui? Sacrificou todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito. E a serviu. E no verso 23. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus deleitos. Exato. E outro problema. O Manassés, ele tirou os ídolos, mas não quebrou, não destruiu os ídolos. Ele tirou, né? Acho que mandou amontoar, não teve muito cuidado. E eles voltaram. Eles voltaram. Não foram quebrados, não foram destruídos, eles voltaram. Não se sabe se andando ou trazido. Exato, eles voltaram, né? Né? Então, não dá para andar. O Amon, isso mostra essa resistência. Por isso explica por que Manassés não foi. Quer dizer, infelizmente ele tinha feito errar o povo. E o povo já estava com uma mentalidade idolatra. Né? Manassés se arrependeu lá na prisão em Babilônia. Mas o povo não se arrependeu junto com ele. Cumpriu as ordens dele. Mas não com tinha alegria, coração, né? não de coração, né? Por necessidade. Né? E Amon, seu filho, voltou todos os erros anteriores. Quem sabe até fala, meu pai ficou caduco. Né? Não, vamos voltar ao tempo antigo. E ele acabou reinando só 2 anos, o Amon, e acabou havendo uma conspiração contra ele, e ele acabou sendo assassinado. Com 22 anos, Amon já tinha a racionalização das suas ações, né? Já tinha. É. Quer dizer, eu fico imaginando, ele não viu que o pai dele foi preso e voltou. E a mudança? E a mudança, né? Isso não foi dito aí. E Amon reinou só 2 anos, voltou o povo para o pecado, e ele acabou sendo assassinado, uma conspiração contra ele, e ele acabou sendo assassinado. É assim que a gente termina a aula de hoje, vendo Judá resistindo ainda, apesar do avivamento que teve Manassés, dele ter mandado o povo estava envolvido em pecado. O mal que Manassés tinha feito era muito grande e só o testemunho dele não foi suficiente para o povo voltar atrás. Senhor Jesus, nós te agradecemos por termos aprendido hoje a tua palavra. Que nós aprendamos na vida de Manassés a, Senhor, jamais deixarmos de dar ouvidos a ti. Que não precisemos passar por dificuldades para nos arrependermos, mas que sejamos fiéis a ti, para que não venhamos não só a nos prejudicar, mas a prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. É interessante, né? A dependência